Deus não quer me ver sofrer. Colômbia autoriza eutanásia de mulher sem estado terminal. O tema da eutanásia é um tema complicado e quando a gente vai olhar, eu acho que a primeira distinção que a gente precisa fazer é a diferença entre eutanásia e ortotanásia. A ortotanásia é aquela situação em que a pessoa ela se encontra sobrevivendo com a ajuda de aparelhos, ela está com respiração artificial, batimentos cardíacos produzidos artificialmente e por alguma razão a família ou às vezes a própria pessoa decidem que não querem mais que os aparelhos mantenham aquela pessoa viva. Então há uma opção por desligar os aparelhos, a pessoa com o desligamento dos aparelhos acaba morrendo logo em seguida. Isso é chamado de ortotanásia, ou uma morte correta, se a gente fosse traduzir literalmente. Eutanásia, que significa uma morte boa em grego, já é quando a pessoa ela não vai morrer naturalmente, pelo menos não pelos próximos meses ou anos, mas ela se encontra num estado de sofrimento tal que ela pede então para que a sua vida seja terminada artificialmente, habitualmente com alguma injeção de algum veneno, alguma coisa assim que vai fazer com que o coração e os órgãos da pessoa parem de funcionar. E esse é um tema muito polêmico, porque a gente fica pensando até onde a vida ou a manutenção da vida vale mais do que o sofrimento ou o bem-estar de uma pessoa. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai descobrir que o mandamento de Gênesis 20, quando fala assim, não matarás, ele é um mandamento que ele tem uma extensão ampla, ou seja, nós não podemos tirar a vida de outras pessoas, a não ser quando há uma das exceções previstas na Bíblia, que incluem legítima defesa, que inclui a participação numa guerra, que inclui um agente de segurança que precisa tirar a vida de outra pessoa porque aquela pessoa está ameaçando a vida de outras pessoas também. Ou seja, existem algumas circunstâncias, a pena de morte, existem algumas circunstâncias que a Bíblia excetua o mandamento. Mas a pessoa definir quando a sua própria vida vai terminar não é uma dessas. A eutanásia nada mais é do que um formato de suicídio, onde ao invés da pessoa ela atentar contra a própria vida, ela contrata alguém para poder fazer isso. Existem países como a Colômbia e alguns outros países no mundo que legalizaram a eutanásia, a pessoa pode assinar um consentimento e nesse caso, por exemplo, da Colômbia, que autorizou a morte de uma mulher que nem sequer tem uma doença terminal, ela não está nem antecipando a morte, mas tem uma doença incapacitante, como a esclerose lateral amiotrófica, isso abre esse pensamento, essa discussão de até onde a gente tem o poder de fazer isso. Na fala dela, ela alega que, por ser religiosa, que Deus estaria de alguma maneira autorizando ela a fazer isso, que não é verdade quando a gente vai olhar para a Bíblia, quando a gente vai entender como que a Bíblia lida com essas situações. Por mais que um sofrimento aconteça, por mais que um sofrimento ocorra, todos os exemplos bíblicos de personagens que tiveram sofrimentos atrozes, mesmo aqueles que desejaram tirar a própria vida ou desejaram a morte de alguma maneira, a gente percebe que aqueles que mantiveram-se fiéis a Deus, eles não concretizam isso, por mais que às vezes desejaram fazer, e aqueles que se afastaram de Deus, como o caso de Saul, como o caso de Judas, foram os que efetivamente concretizaram e atentaram contra a sua própria vida. Isso não significa que o pensamento não surja, que o desejo não apareça, que eventualmente até uma circunstância não faça parecer que a morte é um mal menor do que o sofrimento que vai aparecer. E se esse é o seu caso, de alguma forma, de alguma maneira, você está passando por algum sofrimento angustiante que faça com que você fique pensando sobre isso e você começa a pensar que talvez a morte pode ser uma solução para aquilo que você está passando, nós aqui da Igreja de Betânia estamos à sua disposição para sentar com você, para conversar com você. E se você às vezes está para tomar uma decisão dessas, nos dê mais uma chance.
para a gente pensar sobre a vida não a partir de alguns anos ainda de sofrimento que podem acontecer aqui, mas para a gente olhar a vida a partir da perspectiva da eternidade e tentar entender que até no sofrimento nós podemos de alguma forma glorificar a Deus. Toda semana, analisando uma notícia a partir de uma perspectiva cristã. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém, curte, se inscreva no nosso canal se quiser continuar ouvindo aquilo que a gente vai compartilhando e participe com a gente.